Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar agora com a secretária de Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim. Olá, secretária, boa tarde. Olá, boa tarde, Daniele, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que nos ouvem e nos veem. Tudo bem, sim. Vacinação avançando, secretária. A gente sabe que ainda tem muitos faltosos. Vamos começar por aí, então. A senhora já tem dados da quantidade de vacinação, dos dados de pessoas vacinadas no estado e o número de faltosos? Vamos começar pelos faltosos para ver se eles se animam. Mais de 1,5 milhão de pessoas, entendendo que a gente reduziu o intervalo da segunda dose. Então, é importante que essas pessoas vejam sua caderneta de vacinação, mas também acompanhem todos os chats que aparecem no Instagram, nas redes sociais todas, e que vocês também que dizem e conversam muito com a população para antecipar, ou seja, para que mais pessoas possam tomar a segunda dose e ficarem protegidas. Além disso, os idosos que estão tomando dose de reforço, e a gente precisa ampliar para todo mundo que tem mais de 6 meses de vacinado, e aí estão também os trabalhadores da saúde. E em relação a estratégias, a Prefeitura de Salvador, a gente conversou com o secretário Léo Prates na semana passada, ele falou de algumas estratégias de mapeamento desses faltosos em relação ao âmbito estadual. Quais estratégias têm sido tomadas para tentar chamar esse pessoal? Nós reiniciamos reuniões com as macro-regiões. Hoje fizemos com o Extremo Sul, solicitando, inclusive, ampliação do horário, fazer mais estendido. Muitas pessoas, principalmente os maiores de 18 anos, são pessoas que trabalham no dia a dia para ganhar, né? E é preciso que tenha um horário estendido, que tenha uma flexibilidade, lembrando que, mesmo não sendo do mesmo município, todos têm direito à vacina do SUS. Então, é ter essa perspectiva de vacinação ampliada para que todos possam estar incluídos. E a gente considera os maiores de 12 anos nessa faixa. E, para além disso, a terceira dose. Nós temos mais de 6.700.000 pessoas vacinadas completamente. Isso dá em torno de 52,9% da população alvo vacinada completamente, mas nós só vamos ficar, vamos dizer assim, melhores depois de pelo menos 80% da população alvo vacinada. Agora, secretária, teve uma cidade aqui no interior da Bahia, a cidade de Brumado, que desobrigou o uso de máscaras faciais, porque tem mais da metade da população vacinada. Qual o posicionamento da Secretaria Estadual a respeito disso? Pois é, Daniele, na verdade, o decreto estadual, decreto do governador Rui Costa, ele é imperativo e ele é soberano. Qualquer município que queira aumentar a restrição, acrescer esse cuidado ou para mais, isso é aceito. Para menos, não é aceito. Então, o decreto é soberano, é preciso que os gestores entendam que eles trabalham para a população e os secretários municipais de saúde trabalham para a saúde da população. E no mundo inteiro, no planeta, nós vimos que, e a gente vem aprendendo, inclusive, com essa parte temporal, todos que iniciaram esse desmame do uso da máscara, hoje retornaram. Hoje, a Europa já evidencia a quarta onda. Nós, aqui na Bahia, não queremos isso. Vamos manter a máscara, o distanciamento físico, a higiene das mãos e o avanço na vacinação. A Bahia recebe os imunizantes e distribui imediatamente. Portanto, a gente espera e cobra dos gestores a aplicação da vacina e a manutenção da prevenção. Secretário, outro tema recorrente é a realização, o verão está chegando, a realização ou não das festas de final de ano e principalmente carnaval. Hoje mesmo, o Festival de Verão, a equipe do Festival de Verão já se posicionou dizendo que não vai poder realizar, se tornou impossível realizar um evento de grande porte sem ter a perspectiva dos protocolos que serão tomados no início do ano que vem. Como vocês já estão se planejando em relação a isso? Ainda não dá para ter nenhuma perspectiva de fato se comporta um evento como o Festival de Verão ou como o Carnaval, que é ainda maior? A gente espera, Daniele, que até o final de novembro nós possamos ter a maior parte da população. Como essa é uma doença colaborativa, a gente realmente depende também dessa própria voluntariedade da população e das buscas ativas que os municípios fazem para que as pessoas tomem a vacina. Parece que a gente sempre repete a mesma coisa, mas é porque essas são as evidências científicas.
Se a gente não tiver a maior parte da população vacinada, a gente não consegue ter pessoas que não vão adoecer e muito menos morrer. Se a gente pega o panorama das internações, a maior parte das pessoas hoje internadas, elas não tomaram a vacina. Então, a Bahia é o segundo estado em menor mortalidade, a gente vai continuar monitorando, a gente precisa que os municípios continuem testando e lembrar que grandes eventos trazem muitas pessoas, muitas delas turistas de outros estados, de outros países, e nos deixa vulneráveis, sim, porque o vírus vai mutando, criando outras cepas. Agora, a Delta, a gente já tem mais de 190 casos na Bahia. É para se preocupar. A gente não tem ainda a falta da circulação do vírus. Ele ainda está presente e a gente ainda tem que tomar esses cuidados e não é para ser repetitivo, é porque nós ainda mantemos o estado de alerta, sim. É uma pandemia, é o planeta inteiro envolvido. Agora, por falar na variante, a senhora tocou no assunto, nessa preocupação, a Europa tem tido um crescimento significativo no número de casos. O Reino Unido está passando pela quarta onda da Covid-19, claro, com o número de mortes muito menor, mas aumentando o número de infecções. A senhora acredita numa terceira onda aqui para a gente no Brasil, mas né, na Bahia, onde a senhora tem mais conhecimento, acredita que possa vir essa terceira onda caso não haja uma colaboração? A gente está trabalhando para que isso não aconteça e convocando de verdade a população para que participe disso, tomando a vacina. Mas isso não é inevitável, ok? Isso depende de um trabalho conjunto, de muita comunicação. Vocês são extremamente importantes nesse contexto. Ao longo dessa pandemia inteira, toda a comunicação ela é extremamente útil para que as pessoas entendam. Mas nós estamos, sim, em estado de alerta e tentando vocacionar ainda os leitos de UTI COVID numa proporcionalidade que nos dê uma segurança, ou seja, no momento que comece a crescer o número de casos, essa vigilância total. Quando nós começamos a fazer o sequenciamento, esse também foi o posicionamento, estendemos o sequenciamento para além das fronteiras da vigilância, para que a gente pudesse entender a dinâmica da Delta, hoje 190 casos, com Salvador predominante, mas lá o extremo sul também. E por que isso? Por conta do turismo, por conta de pessoas que se deslocam. Isso é entendível, a gente sabia que isso ia acontecer, por isso a prevenção, ela tem que existir o tempo inteiro. Agora, aproveitando os nossos canais de comunicação, o nosso canal de comunicação aqui, ainda pelas dúvidas que a gente recebe, ainda há muitas dúvidas sobre a terceira dose. Só para deixar claro, secretária, por favor, quem é que está apto a tomar, de fato, a terceira dose da vacina contra a Covid-19? O Ministério da Saúde ele elege, como elegeu desde o início no Plano Nacional de Imunizações, a população-alvo dessa vacina, de reforço, terceira dose. Seriam as pessoas maiores de 60 anos e os trabalhadores de saúde, porque eles vivenciam todos os dias a expectativa de se contaminarem, porque lidam com os pacientes. Para além disso, e num tempo de intervalo menor, os imunossupressos. Então, pessoas que convivem com a doença, com a SIDA, com a AIDS, elas têm, ou pacientes de quimioterapia com imunossupressão, com um intervalo de 28 dias, podem sim tomar a vacina e fazer esse reforço. A expectativa, baseada nas evidências científicas, é que pelo menos anualmente a gente vá tomar a vacina e ela vai se modificando ao tempo em que as cepas também vão se modificando. A gente já tem larga experiência com a influenza e é por isso que as pessoas se vacinam para a gripe, aquela H1N1 que já nem é ela mais. São várias variantes que têm uma abrangência da vacina e assim é esperado contra a Covid. Mas a gente também espera a inclusão possível de crianças e de outra população que também venha a estar vulnerável a partir dos 6 meses, porque há um decréscimo da imunidade de todos. Secretária, saindo um pouco da Covid-19, um outro assunto que foi pauta hoje mais cedo, inclusive no Metro 1, foi informação da Sociedade Baiana de Nefrologia dizendo que a doença de RAF não é só transmitida pelo peixe-badejo, mas por diversos outros frutos do mar. O que a Secretaria tem de informação a respeito disso? Já existe alguma indicação para controlar o consumo de pescados em Salvador, no Recôncavo, enquanto não for esclarecido as causas de fato da transmissão da doença? Essa doença ainda é uma doença que a gente vem estudando, principalmente os agentes que promovem a doença. Lembrar que ela é uma doença que ela é um pouco assim imediata, ou seja,
Após a ingestão do marisco, do peixe, do pescado, as pessoas têm um sintoma, ela é autolimitada. A hidratação é extremamente importante, por isso que ela é chamada de doença da urina, e a pessoa pode realmente sangrar por aí, mas a hidratação é importante e a notificação. Quanto mais caso notificado de forma correta, melhor a gente consegue entender a doença e buscar as causas e ter uma resposta mais imediata para isso. Mas ainda está no âmbito da investigação e a vigilância epidemiológica vem monitorando todas as regiões aqui da Bahia. Mas em relação ao controle do consumo de pescados, de frutos do mar, ainda nada. Não, nada ainda proibitivo em relação a isso, até por conta mesmo dos sintomas que são autolimitados, é só que as pessoas precisam estar atentas. Um outro assunto que a gente pauta diariamente aqui são as regulações. Muitos ouvintes ligam pedindo regulação para seus parentes com números de protocolo. A gente tenta fazer essa ponte entre a Secretaria Estadual de Saúde, mas assim, o número está realmente grande para a gente de pedidos. Então, aproveitando a sua participação, qual o cenário atual do sistema de regulação no Estado? Qual o tempo médio de espera para um paciente, secretária? Esse é um fenômeno mundial. Nós estamos numa pandemia, as pessoas hipertensas, diabéticas, terminaram ficando em casas recolhidas, né? E ao longo desse tempo necessitariam de um monitoramento mais de perto, mas todos estavam vulneráveis por conta do Covid, principalmente essas comorbidades. E hoje o que a gente vê é um reflexo disso. Muitas doenças vasculares, a AVC, que é o acidente vascular cerebral, os diabéticos com infarto, com problemas vasculares periféricos. Então, existe sim, real. A gente fala da fila da regulação, mas a regulação nada mais é do que o encontro da pessoa para ser acolhida no equipamento hospitalar. Então, no geral, em torno de 80% até 72 horas, a gente consegue acolher um paciente, mas determinadas linhas de cuidado, ou seja, determinados tipos de pacientes terminam demorando mais. Quais são eles? Os oncohematológicos e os vasculares, porque são pacientes que dependem e demandam uma série de exames prévios para um diagnóstico. E isso faz com que o tempo de permanência dele no hospital seja muito dilatado, seja grande. E o que acontece? Aquele leito que podia rodar 2, 3, 4 pacientes, às vezes, ao longo daquele período, fica com apenas um paciente. Isso faz com que a fila da regulação tenha um tempo de espera, um delay maior. Na grande maioria dos casos, nas urgências e emergências, os pacientes são acolhidos, mas esses pacientes de oncohematologia e vasculares, sim. E o que acontece, o que vem acontecendo? Estamos, sim, perdendo alguns profissionais para a rede privada, e isso deixa um elenco ausente dentro dos hospitais públicos, onde essa população tem necessidade dos serviços do SUS. Qual seria a motivação dessa debandada dos profissionais para a rede privada? Na verdade, é o custo, é o mercado, é toda uma situação. Nesse momento, temos visto um giro, né, de gestão entre os hospitais privados, chama a atenção dos profissionais e alguns terminam saindo do serviço público. Nós fazemos um apelo, inclusive, aos profissionais que tenham essa compreensão em relação ao serviço público, que com certeza é uma quantidade, é uma oferta, uma expertise muito maior nesses serviços que já tem história no atendimento à oncohematologia, como o Hospital das Clínicas, o Aristídio Maltês, próprio Roberto Santos, e no entorno, nas macro-regiões, Itabuna e todas as regiões, Vitória da Conquista, Juazeiro, para que a gente consiga manter o acesso desses pacientes e o acolhimento. Sem o profissional médico, é bem difícil dar essa linha de cuidado, essa oportunidade que eles precisam ter, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Porque um paciente, ele pode vir via ambulatorial ou internação clínica e ele é um paciente para a vida toda. Ele precisa dessa linha de cuidado para a vida toda. Secretária, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada por essa conversa. Sucesso. Muito obrigada também, Daniele. Boa noite a todos que nos ouvem. Tá aí, secretária Tereza Paim, interina na chefia da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia.